O evangelho que escreveu João, capítulo 3, versículo 1, nos fala assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, o que dizemos, o que sabemos, e testifico o que vimos, e não aceitarem o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerais se vos falais das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que estais no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Glória a Deus seja dada ao seu nome. Irmãos, nesse diálogo, irmãos, sai uma das maiores maravilhosas, o maior, irmãos, sermão, irmãos, que já se encontrado, irmãos, o sermão do novo nascimento em Cristo Jesus, irmãos. Aqui, irmãos, um mestre um mestre judaico, irmãos, terreno, e outro mestre, Senhor dos senhores, na qual um diálogo, irmãos, talvez simples de compreender para nós que sabemos de hoje, mas para, irmãos, este mestre judaico, irmãos, naquela época, irmãos, era tão difícil, irmãos, porque, irmãos, havia, irmãos, um fariseu chamado Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos, irmãos, é um príncipe, irmão, da sinagoga judaica, rabínico, irmãos, que na qual era estudado sobre todas as letras do Antigo Testamento e conhecia, irmãos, os 10 mandamentos, irmãos, os 5 Pentateuco, irmãos, do Antigo Testamento, que na qual era poderoso em palavras também e em conhecimento, mas perante os reis dos reis e Senhor dos senhores, irmãos, se tornou, irmãos, como um réu primário, irmãos, irmãos, nas letras entendidas, irmãos, mas aqui, irmãos, esse diálogo nasce, irmãos, um novo nascimento, na qual, irmãos, Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Por quê? Irmãos, durante o dia, irmãos, talvez, irmãos, era muito, irmãos, improvável um mestre rabino, irmãos, ir até Jesus e perguntar tais coisas, porque seria feio para ele. Talvez, irmãos, perante uma sociedade, irmãos, e um mestre perguntando para outro, irmãos, o que seria aqueles sinais, porque
Nicodemos estava interessado em saber os sinais que Jesus fazia. E não, irmãos, um novo nascimento. Mas, irmãos, Nicodemos queria saber por que acontecia aqueles sinais se Deus não for com você ou com ele. Irmãos, intrigado Nicodemos, talvez, irmãos, ele ouviu as mensagens, irmãos, do Senhor Jesus, quando Jesus, perante, irmãos, aquele povo, irmãos, tão grande, e contava as coisas, irmãos, interessantes, do novo nascimento, irmãos, para que as pessoas possam crer nas maravilhas de Jesus. Irmãos, e aquelas maravilhas que Jesus fazia, curava, irmãos, o cego, e, irmãos, tornava, irmãos, enxergar, irmãos, os mancos tornavam, irmãos, ser reto e andava novamente, e essas maravilhas, irmãos, Nicodemos parou no seu coração e falou: como pode ser isso, se Deus não for com ele? Esses sinais não podem acontecer. Irmãos, ele dizendo para ele, talvez, irmãos, na sua cabeça, não dizendo para outros, irmãos, outros demais do Sinédrio, irmãos, outros fariseus, irmãos, como seria, irmãos, ele dizendo para outro mestre: como que pode Jesus fazer esse sinal se Deus não é com ele? Nasce nele, irmãos, um desejo de conhecer Jesus. Nasce no seu coração um desejo de conhecer Jesus. Ei, tem que nascer um desejo, irmãos, no nosso coração. Nasceu de noite aquele desejo, irmãos, de Nicodemos conhecer, não só conhecer, mas saber se Jesus, irmãos, como ele pode fazer sinais se Deus não for com ele. Talvez você entrou nesta noite querendo saber o que vai acontecer amanhã. Talvez você, irmãos, tenha dito no seu coração, na sua mente, na sua alma, queremos a resposta do Senhor, né, irmãos? Mas o Senhor tem, irmãos, para que você possa crer que Ele é Senhor da sua vida e de nossas vidas, irmãos, que Deus, irmãos, é aquele que guia os passos daqueles que colocaram a sua confiança no Senhor. E Ele, irmãos, e nós, que é aqueles já que recebemos, que, irmãos, o Senhor cuida de mim e de cada um que está aqui nesta noite, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, e eu creio que o Senhor nos guiará, irmãos, e para que este homem, irmãos, irmãos, nasceu o desejo de saber os sinais, mas só que Jesus não respondeu ele, irmão Orlando, mas foi uma pergunta, irmãos, outra pergunta novamente para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Na verdade, irmãos, o versículo 3, irmãos, nos fala assim, na verdade, vos digo que aquele que não nascer, não pode ver o reino de Deus. Para que a pergunta na qual o Senhor faz para Nicodemos é a resposta da tais sinais. O sinal, para que você entenda, o sinal tem que ter um novo nascimento. As coisas naturais que na qual o Senhor falava para Nicodemos e ele não compreendeu, simplesmente nascer de novo. Ei, aqui não entra, não pode. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus e não pelas coisas da carne. A gente compreendemos os mistérios dos céus não por letra
sabedoria humana, mas é pelo Espírito de Deus, é pela presença de Deus. Quer compreender os sinais, irmãos? Quer compreender? É somente compreender a misteriosa, irmãos, nascer de novo. Ser transformado, é ser um novo coração e entendimento. Ei, Jesus está aqui, Ele pode te fazer conhecer os sinais, mas entrega o teu coração, a sua vida, a sua alma, de corpo, alma e espírito, para que Deus revele os sinais. Jesus quer fazer as coisas maravilhosas, até no meio da igreja, mas muitas vezes, irmãos, nós endurecemos o nosso coração. Talvez, será que Deus faz sinais ainda? Jesus está aqui, Ele é o mesmo, concentra a mente, Ele está aqui, Ele é o mesmo, irmão, não mudou, Ele cura ainda, Ele liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Continua sendo o mesmo, irmãos. Ele, irmãos, é somente não duvidar e crer que Ele pode fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, no teu lar, na sua família. Ele está aqui nesta noite para dar entendimento dos céus nesta noite, irmãos. Para ter um entendimento do Senhor, irmãos, precisa nascer de novo. Mas Nicodemos não compreendeu, mas como que pode? O nome pode nascer de novo o homem? Entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Mas como que é isso? Sendo mestre não entendeu, irmãos. Sendo mestre, irmãos, rabínico, irmãos, judaico, irmãos, e não entendeu uma simples pergunta. Ei, Jesus está perguntando para você nessa noite. Jesus te pergunta para você que saiu da sua casa para ouvir uma voz do Senhor, e Deus está te dizendo para você nessa noite: é necessário que você entregue a sua vida para que o Senhor se transforme, irmãos, seja transformada a sua vida, no crer que Jesus pode fazer maravilha na sua vida. Mas precisa crer que Ele pode, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele tem, Ele é o mesmo Senhor, mas basta que nós, o primeiro passo é de você, é aceitar a Ele, e depois irmãos, Ele faz o resto. Irmãos, entrega a sua vida, irmãos, e deixa que o Senhor faça a sua vida seja transformada. Amém?